está aqui nossa florzinha. Vamos fazer uma carreira de acabamento? Essa aqui eu já adiantei. Olha, vê bem. O que faz ela dar essa impressão assim de repolhinho é a quantidade de pontos que põe aqui na borda. Tá? Então, de acordo com o tipo de ponto, o agrupamento de pontos, se é ponto baixo, se é ponto alto, são os grupinhos. Igual aqui. Essa bordazinha aqui, esse pedacinho está mais liso. Se eu querer ele mais ondulado, posso fazer aqui. Aqui em cima deste ponto alto já tem um ponto alto. Vou fazer aqui do lado, entre um ponto e outro, um ponto alto. Aqui em cima deste ponto, vou fazer um ponto baixo. Aqui do lado, um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo. Agora ficou elevado. Então, as ondulações a gente faz fazendo os aumentos de ponto. Aqui, um ponto alto. Aqui, um ponto baixo. Então, eu já adiantei o meu, mas vou mostrar para vocês aqui. Imaginem que amarrou-se o fio aqui. Amarra o fio no meio entre as pétalas e nós vamos descer aqui no meio dessas correntinhas de espaço. Então, está amarrado o fio. Vamos descer aqui. Uma correntinha, duas correntinhas. Vou prender aqui na correntinha de separação. Passei o fio. Uma correntinha, duas correntinhas. Estou prendendo aqui. E o que é legal? Não ir reto. Fazer ondulações. Fazer com que os pontinhos não fiquem alinhados. Porque essa flor, na verdade, elas têm as pétalas separadas. Então, a gente não indo reto, dá essa impressão que as pétalas estão separadas. Ó, dá uma ondulação legal. Duas correntinhas. Prende aqui. Duas correntinhas. Prende. Até chegar na primeira carreira do trabalho. Cheguei na carreira. E o fio tá aqui embaixo, gente, ó. É a mesma coisa que a gente faz quando vai fazer a borda, né? Eu vou escolher que eu vou fazer uma ondulação para este lado. Então, aqui, vou fazer uma correntinha, duas correntinhas e vou prender dentro da primeira correntinha que desceu aqui. Opa. Pronto. Vou voltar aqui, ó. Posso voltar dentro da correntinha. Ó. Vem por fora. Fiz uma ondulação. Uma correntinha. Volto aqui dentro das primeiras correntinhas que desceram. Prendo. Tem que ter paciência, porque mesmo se fosse um fio só, às vezes você busca com a agulha e não vem, né? Então tem que se ter paciência. Agora ele veio dobrado, olha que maravilha. Prendo na correntinha. Uma, duas correntinhas. Vou prender aqui. E assim se vai até chegar à borda da flor. Então, estamos fazendo o caminho inverso. Aqui dentro, vou prender. Fazer o caminho inverso aqui. Uma,
2. Vou prender aqui dentro. 1, 2. Vou prender aqui. 1, 2. Prendendo dentro do primeiro cordãozinho de correntinha. Já não. Eita, mas aí. 1, 2. Estou prendendo aqui. Uma correntinha. Prendo. Ponto baixo. E aqui nós vamos fazer uma carreirinha. Uma carreirinha formando relevo. Então, olha. No ponto da carreira anterior, pode-se fazer um ponto alto. No espaço, se quer a borda mais repicada, faz um pontinho também no espaço, vem no ponto alto, faz uma diminuição, formando relevo, vem no espaço, ponto baixo, ó, em cima do ponto alto, ponto baixo, e vai salteando. Ó, no espaço estou colocando um ponto baixo, em cima do ponto alto estou colocando um ponto baixo. Agora, no mesmo lugar, vou colocar um ponto alto. No espaço, vou fazer um meio ponto alto. Não saiu não, peraí. Tá tudo bem. Um ponto baixo. Aqui. Um ponto baixo. Um ponto próximo. Um ponto baixo. Um ponto alto. Vou prender aqui do lado. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Ponto baixo. No espaço do lado. Um ponto baixo. Um ponto baixo. No espaço entre um ponto alto e outro, um ponto alto. Em cima do ponto aqui, ó. Estou simplesmente alternando pontos para fazer ondulações e para fazer com que a borda fique dando a impressão daquelas ondulações que tem na flor. Está chegando aqui. Se eu não tivesse adiantado o serviço, aqui eu iria virar a flor e descer até o miolinho e depois voltar. Mas como eu adiantei, porque o processo se repete, é claro, em todas as pedras, como eu adiantei, aqui eu vou cortar o fio. Cortar o fio, tá aqui, fica bem recolhidinha. E vou agora subir aqui no meio com o barbante de número 6. Olha, eu já amarrei o fio cinza aqui no miolinho, já passei o fiozinho dele para trás. Ele foi amarrado do lado frente do trabalho. E aqui, vou pegar uma agulha um pouquinho mais, numeração maior. Aqui a numeração é 4, poderia ser a 3,5, sem problema. Vai ficar melhor assim. E vamos fazer aqui 12 correntinhas.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos voltar aqui na de número 11, colocar a agulha, puxar o fio, passar por dentro da agulha. E assim nós vamos fazer por todas as outras 10 correntinhas. Então, aqui é a mesma coisa, pego a laçada, passo direto, de novamente, pego a laçada, passo direto, até chegar aqui no início. Feito. Vamos cortar o fio. Aqui. Puxar o fio. E voltar com ele para o outro lado. Ok? Ele será arrematado depois. Mas enquanto não arremato, eu vou amarrar. Depois eu escondo. Tá aqui. Agora, gente, eu usei para fazer esse pólen aqui. Aqui tem o pólen e aqui tem essa parte que fica em cima da flor. Eu usei para esse pólen aqui o clé duplo. Olha, eu fiz da seguinte forma. Eu peguei um pedaço de fio, um tamanho que eu achei mais ou menos adequado, que daria o serviço, e cortei. O pedaço que eu cortei aqui deve ser em torno de 1,10 m, 1,20 m. Dobrei ao meio. Vou prender aqui. Dá um espaçozinho, que vai ser trabalhado. Fazer um cálculo razoável, né, igual o outro. E vou amarrar. Bora? Amarra assim. Amarra os 2 fios. Ok? Um desses fios eu vou passar para o outro lado. Vou puxar ele aqui. Um vai ficar de um lado, o outro vai ficar do outro. E, ó, tá dividido. Assim. Bora fazer o pólen? Ó. Vamos puxar o fio. Pode ser para dentro aqui desse nozinho mesmo. Vamos puxar o fio. E subir 2 correntinhas. E aqui, vou segurar na segunda e vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou voltar na segunda correntinha e vou prender. Prendi. Volto nessa primeira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Assim. Venho aqui dentro. Dá para prender mais uma vez? Dá. Puxo o fio. E vou passar assim. Puxando o fio. E com um polenzinho pronto. Vou puxar agora esse fio pro lado e vou fazer a mesma coisa. Vou repetir. É legal quando se puxa com a agulha, depois terminar de puxar com a própria mão, para não desfiar o fio. Esses fios de algodão são muito delicados. Ó, prendendo, puxando o fio. Bora a correntinha. Mesma coisa. 2 correntinhas. Seguro aqui.
Uma, duas, três. Volto. Faço picô. Picô. Volto aqui na primeira correntinha. Fazendo um pontinho, e prendendo. Puxo o fio. Venho aqui dentro dessa parte cinza, puxo o fio novamente. Já tenho 2 pólen. E para a quantidade de pólen que se querer fazer, se faz dessa forma. Esse que eu prendi aqui não ficou legal, não. Peraí, vou voltar. Ó. Aqui, puxei o fio. Ficou preso. Para onde eu querer fazer o pólen, vou fazer a mesma coisa, ó. Pego o fio e puxo. O outro fio ficou de reserva. Na hora que este aqui estiver quase acabando, eu vou puxar o outro para onde eu querer e vou fazer os grãozinhos de pólen. E quando ele estiver quase acabando, eu emendo com esse primeiro, faço um arremate, fazendo nozinho e colocando para dentro dessa parte aqui. 2, 1, 2, 3. Vou prender no segundo. E volto aqui com ponto baixíssimo. Prendo aqui também. E quantas vezes for, se querer fazer o pólenzinho, vai se repetindo o mesmo processo. Aqui. Puxo. Aqui já se tem 3 pólenzinhos. E eu vou repetindo depois. Mas, vamos lá. Esses de cima, eu fiz com a linha um pouquinho mais escura. E eu fiz 4. Então, aqui foram 4 correntinhas para fazer o picô. Se prendeu da mesma forma. E aqui o diferencial é que, em vez de colocar 2 correntinhas, eu coloquei apenas uma, para ficar mais curtinho, tá? E eu volto com vocês aqui nessa parte. Aqui, gente, fiz essa parte. E agora, olha, aqui no topo, eu vou amarrar esse fio. Opa, laranja, ou cenoura, né? E vou fazer esse último detalhe. Então, mesmo processo de amarrar o fio, puxar o fio aqui, prender. Eu dobrei o fio ao meio, viu? E aqui eu vou dividir da mesma forma que eu fiz o outro. Um fio vai para um lado, um fio vai para o outro. Quando um fio estiver acabando, eu trabalho com o outro, depois amarro os dois para arrematar. Então, aqui, 1, 2, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Volto na segunda e prendo. Ficando um picôzinho maior. Ah, tá, peraí. Vou fazer picô com 5 aqui, vou prender o primeiro. Vai ficar só uma correntinha aqui de espaço. E aqui, ó, volto com ponto baixíssimo no primeiro correntinha. Não der pra pegar, gente, pega na base. Prende. Faço o fio. Da mesma forma que fiz nos de baixo. Passa a agulha. Outra parte que quer trabalhar. E puxa o fio. E por aí vai. Eu fiz aqui o total de... Eu vou fazer o total de 5 no topo. Tá? E vai ficar dessa forma aqui. Ok? Agora, para não prolongar mais do que já prolongou, aqui ficou um detalhe bem sutil. Eu poderia ter alongado e feito até a metade dessa terceira carreira. Mas agora essa eu vou fazer da mesma forma, porque é para formar parte, né? Aqui eu usei um fio 1000. Poderia ser um duplo? Poderia ser um fio princesa ou princesinha? Poderia também. Mas eu usei este aqui, que estava ao meu alcance, que eu já tinha em casa, tá?
O sistema de amarrar, eu faço da mesma forma, amarro aqui, dobrei o fio, o princesinha também daria para ser dobrar, né? Dobrei o fio, passei a agulha aqui, e aqui, por ser um pouquinho bem fino, fica mais demorado. Na verdade, esse fio eu poderia ter dobrado dobrado a primeira vez e dobrado a segunda vez para ser um processo mais rápido. Então, eu usei aqui a variação vindo até a altura dessa segunda carreira. Assim, carreira de ida e volta. Dessa maneira. É aquilo que se fala bordado livre, né? Então, fazendo esse detalhezinho em carreira de ida e volta. Ok? Pode-se fazer um mais comprido, um mais curto. Ó. E vai preenchendo, fazendo esse detalhe nesse espaço das 6 pétalas. Ó. Vou voltar cá em cima. Aí. Aqui, vou cá em cima, fazer um detalhe mais alongado. Que é carreira de ida e volta, uma espécie de preenchimento como se fosse um ponto cheio, né? Aí, vou repetir aqui para ficar mais grossinho. Gente, Opa, desculpe, gente. Quem fizer, se possível, me marca nos comentários. Quem gostou da videoaula é cheia de barulho, né, gente? Mas aqui o ambiente que eu moro tem muito barulho. Tem os cachorrinhos que são muito levados, estão sempre latindo. Tem, graças a Deus, os vizinhos crescendo, trabalhando, mexendo com construção. Marido trabalhando na oficina. Então, sempre tem barulho. Mas é com muita satisfação, com muita alegria que eu procuro gravar para vocês, tá? No mais, muito obrigada quem chegou até aqui e até a próxima. Aí, gente, ó. Todos, fiquem todos abençoados com a misericórdia do nosso Pai Criador. Tchau!